Entre aspas, apenas isso explica a grande superioridade tática do Abel contra ele no jogo? Eu não vejo superioridade tática. Eu acho que na ideia de jogo foi bem... Taticamente eu não vejo. Eu vejo uma imposição física muito grande e propostas diferentes. O Palmeiras que foi pra dentro e o Botafogo que resolveu esperar. Isso pra mim é escolha do técnico. Sim, escolha do técnico, mas não é o... Não que imposição o Botafogo também é muito forte. Tático é do muito Botafogo. Forte. Não, foi o jogo que o Botafogo propôs também. Tanto que... Do jeito dele. A principal proposta do Botafogo, o Calçado já falou, era por dentro vocês não vão entrar. E não entraram. Não vão entrar. Só acho que... Aí joga a bola na lateral e cruza. Vai cruzar pro Vitor Roque e não vai acontecer nada. Foi o que aconteceu a maior parte do jogo. É que o Botafogo não teoricamente controlado, né? Eu acho que o Botafogo não conseguiu o segundo momento. E o Palmeiras conseguiu. O segundo momento era o Botafogo com a bola, consegue fazer alguma coisa? Não conseguia. Não tinha força porque era um time na balança, se você coloca na gangorra, muito mais para defesa do que para o ataque. O ataque não tinha. Então ele ficava lá atrás. Quando tinha a bola, não conseguia. Palmeiras, classificado para as quartas de finais do Mundial de Clubes, eliminou o Botafogo na prorrogação com gol de Paulinho e jogou apenas 30 minutos, entrou no decorrer da partida e saiu no decorrer da partida. Você vai ver repercussão, os especialistas, a imprensa esportiva largando o verbo para essa vitória do Palmeiras, criticando o Botafogo, elogiando o Palmeiras. Tem muita coisa bacana nesse programa e eu vou trazer para vocês aqui agora, mas antes de tudo eu te peço, se inscreve no canal se você é amante do futebol e gosta de acompanhar as principais notícias dos principais times do Brasil e, claro, estou fazendo a cobertura das notícias dos times que estão no Mundial. É isso aí, se inscreve para você não perder nada e bora ver, já vai deixando a sua opinião nos comentários se você gostou da vitória do Palmeiras. Do Palmeiras, as quartas de final. Palmeiras já está entre as 8 melhores equipes do mundo. Sim, é isso aí. Já está nas quartas de final da competição, tirando o Botafogo do caminho. Para quem achava que ia ser o último jogo do Estevão, teremos mais Estevão na competição. E pro bem do palmeirense, parece que teremos mais Paulinho também, porque o homem está decidindo demais. O cara entra, faz o gol e sai. Paulinho é o nome desse Palmeiras, Jean. Tudo bem? Pois é, tudo bom, William? Eu gosto desse nome. Boa tarde a todos. Gosto. Paulinho? Paulinho? Cara, é assim... Primeiro, a prova de que ele realmente só pode jogar 30 minutos, né? Porque ele entra, faz o gol e aí sai exatamente com 30 minutos nas pernas, ele é retirado do jogo. Acho que muita gente eu poderia até discutir se o Palmeiras tivesse tomado empate a entrada de um zagueiro, né? Porque as narrativas depois dos jogos são sempre muito baseadas nos resultados, mas acho que assim, a gente precisa olhar para o que foi o jogo, para o que foram 120 minutos e o Palmeiras foi superior indiscutivelmente. O Palmeiras exigiu muito mais do John, né? Nos dois tempos, no primeiro tempo da prorrogação e não no segundo tempo da prorrogação. Só para a gente ter uma ideia, do primeiro tempo do jogo até o final do primeiro tempo da prorrogação, foram 19 e 20 finalizações do Palmeiras contra 5 ou 6 do Botafogo. Sem acertar o Botafogo. Foram 3 ou 4 finalizações no alvo do Palmeiras e o Botafogo não acertou o alvo do Palmeiras. No segundo tempo da prorrogação, 10-0 de finalizações para o Botafogo. Então, assim, um jogo que muda completamente, claro, o Palmeiras fazendo valer a sua vantagem, mas, repito, eu acho que olhando para o que foi a partida, e por isso a gente dizia, né, acho que desde o começo da definição do confronto, a gente falou, esse é um jogo 50%, é 50%. Por mais que o Botafogo viesse jogando um Mundial melhor que o do Palmeiras, a gente sabe da capacidade do Abel, também na hora de montar o time, e acho que a escalação foi perfeita. Podemos discutir, e acho que vamos discutir substituições. Para mim, principalmente a saída do Estevão e depois... Eu estava no melhor momento do jogo. Foi realmente incompreensível. E depois a entrada do Mikael na hora que ele resolve tirar o Paulinho. Mas acho que assim, o Abel acertou na escalação. Eu e o Birner estávamos juntos no pré-jogo e acho que parecia realmente a melhor ideia. A escalação que a gente imaginava aqui, né? Que era o que ele tinha que fazer, né? A gente conversou sobre isso ontem. Acho que o Alan, principalmente, foi a novidade. O resto a gente já imaginava mesmo. Ali quem ia jogar do lado direito, quem ia fazer aquele papel é que era a dúvida, mas acho que a escalação foi a correta, o Palmeiras venceu. E o Botafogo jogou como se estivesse jogando contra o PSG. E acho que esse talvez seja o ponto. E o Botafogo é o mesmo desde aquele jogo. Exatamente. E aí esse talvez seja um ponto de discussão para a gente falar do Botafogo. Eu acho que o Palmeiras jogou melhor contra o Botafogo do que o PSG jogou contra o Botafogo. O Palmeiras conseguiu arrumar soluções que o PSG não conseguiu. Aliás, o Palmeiras que estava cruzando muitas bolas na área durante a fase de grupos, né? Mais de 80, juntando os 3 jogos. O que menos fez hoje, com relação até ao que o PSG fez, né? O recurso do PSG foi esse. O Palmeiras fugiu desse recurso e com o tempo, com o andamento do jogo, conseguiu achar caminhos ali para poder furar essa defesa do Botafogo e aí saiu o gol no primeiro tempo da prorrogação. Finalmente o Palmeiras, né, faz aquele jogo que a gente esperava um pouquinho, mas você falava ontem, espera um pouquinho mais. Hoje já foi um pouco mais do que a gente tinha visto. Bela vitória, né, Birner? Tudo bem, William? Tudo bem? Boa tarde a você, Jean, Eugênio, Calçado, aos fãs das Fãs do Esporte. Eu acho que essa foi uma atuação digna de, entre aspas, estreia do Palmeiras no Mundial no mata-mata. Eu concordo com o Jean, o Palmeiras jogou mais que o Botafogo. O jogo ficou bem desconfortável para o Botafogo em grande parte, principalmente do tempo normal. E no começo da prorrogação também. Né? Até o Palmeiras fazer o gol, grande parte do tempo o Palmeiras tinha a capacidade de impedir que o Botafogo jogasse. Até cansar no primeiro tempo, o Botafogo mal conseguia passar do meio campo. O Abel adiantou a marcação, que era uma coisa que a gente falava bastante. E com essa escalação, e a gente comentava sobre isso antes do jogo, ele deu muita vitalidade
ao sistema de marcação, começando dos atacantes. E Botafogo, que gosta muito dos lançamentos longos, para tentar usar o Arthur, tentar usar o Savarino, até o Igor Jesus, não conseguia achar sequer um lançamento longo. Era tudo chutão para frente quando se livrava da bola, né? Então, eu achei que a vitória ficou com o time que jogou mais. Era óbvio que o jogo seria decidido por um lance específico, ou de uma cabeçada, ou de uma jogada individual, numa cobrança de falta, que não haveria muitos espaços. Acho que tem que elogiar a dupla de zaga do Botafogo, porque a quantidade de vezes que os jogadores do Palmeiras fizeram jogadas cortando para dentro e que pararam nos jogadores do Botafogo, foi uma parede, assim, né, com chutes claros de chances de gols, muito mais por mérito da zaga do Botafogo do que por erro de finalização do Palmeiras, que é uma coisa que aconteceu muito ao longo da temporada. Hoje não foi isso. Então acho que ganhou quem jogou melhor. E o Palmeiras vai desfalcado para outra fase, mas isso a gente conversa depois. Isso é uma outra conversa. Hoje é dia de comemorar, né? Hoje é dia do torcedor do Palmeiras celebrar sem se preocupar qual vai ser a zaga, o lateral, enfim. Vamos curtir o momento, né? Vamos curtir o momento também, que senão fica complicado. Paulo Calçade, melhor jogo do Palmeiras aí no campeonato. Tá cobrando? Nossa, foi do inferno ao céu, né? Do Inter Miami para hoje, bem diferente, hein? Tudo bem? Olá, William, companheiros, para você que nos assiste. Até porque a gente tá falando já de um... Tudo bem que ele lutava pela primeira colocação naquele jogo, mas a gente tá falando agora de um mata-mata que vai moldar muito o formato das equipes, né? O Botafogo veio PSG, Atlético e Palmeiras. Idêntico. Só entrou o Danilo na vaga do Gregory. É isso. Não é que mudou o sistema, mudou a forma de jogar, isso não mudou. Então, e até falou isso o Paiva antes do jogo, ele encontrou o caminho e vai jogar. Eu acho que o Botafogo, a gente vai ver muito o Botafogo com essa cara aqui no Brasileiro em muitos momentos, até principalmente fora de casa. O Palmeiras, com mudanças, sim, surpreendentes, eu não vejo. Assim, o Abel surpreenderia quando você tem um treinador que vem sempre com o mesmo time, nunca mexe, e ainda mais em confrontos especiais ele gosta. Ele precisava resolver a bagunça que foi contra o Inter Miami. Foi uma bagunça, Palmeiras. E um jogo mais atento, com calor terrível. Aqui está uma delícia, mas para quem tem que jogar 120 minutos, muitos ficaram dentro de campo aos 120, isso vai acabando, né, com as energias. Tanto que a gente pode até, depois, né, o gol pode ser fruto disso também, porque os times já estão muito mexidos em função do calor, das necessidades de cada um. Tal. Mas o Palmeiras, com o Estevão do lado esquerdo, minha visão. Por quê? Para poder ter um pé esquerdo e chegar à linha de fundo. Jogador com pé esquerdo vai para o fundo. Se ele tem o cara que bate com a direita, aí ele faz muito bem. Então ele usa até as duas pernas. Mas esse cara tem uma profundidade, no mano a mano. O Alan, do outro lado, o cara que pode cortar. Então eu tenho um que vai para o fundo e um que corta. Você tenta equilibrar a equipe para jogadas no mano a mano. Eu só achei, Calçado, só um parênteses, que eu achei que na hora que o Alexandre Barbosa e que o Alex Telles estavam pendurados, eu achei que o Abel fosse inverter. Para poder forçar. Para jogar o Estevão ali e tentar forçar um segundo amarelo para um dos dois, né? Podia. Ele preferiu, talvez, falar, o Alan consegue fazer isso. Pode ser. Pode dizer que é um jogador e um driblador também. O que o Botafogo acho que teve de virtude que atrapalhou o Palmeiras, isso, o Botafogo, assim, esse trio do meio de campo, com o Danilo Barbosa assim, à frente dos zagueiros e preso ali, para tirar a bola entre linhas do Palmeiras, para não chegar no Maurício. O Estevão pode circular por ali também, Vitor Roque pode sair, é uma bola muito perigosa. E com a chegada dos dois volantes, o Palmeiras não conseguia entrar. Então, você joga a bola para o lado. Só que hoje não era um dia de cruzar a bola, não tem Flaco Lopes. Você fica a bola para o Vitor Roque, ou é a bola na cabeça dele, ele sozinho, você ficar levantando bola para ver. Não é. Então, o que acontece? O Botafogo deixa ir para o lado e aí, obviamente, vai ter problemas, mas vai defender. Bola do Palmeiras, aquela bola de profundidade, você pode ver. O Palmeiras teve a bola, mas não conseguiu acessar os jogadores. Né? Não conseguiu. E o Botafogo, em contrapartida, quase assim, no primeiro tempo, total, né? Chegava com poucos jogadores na área. Quando chegava, você via 3, no máximo 4. Então ele chegava com pouca gente. Então o Botafogo que veio jogando contra o PSG do mesmo jeito. E aí, como ganhou do PSG, virou... É difícil se contradizer isso. Ficou que virou a máquina de jogar futebol. Ele teve um sistema que deu certo, mas não é um sistema que dá certo em todos os jogos. E não deu contra o Atlético de Madrid, perdeu. Não deu contra o Palmeiras, perdeu também. E assim é o jogo, mas... Uma coisa que eu acho que ninguém ficou foi surpreso com o andamento do jogo. Uma prorrogação, um gol na prorrogação, e poderíamos estar vendo os pênaltis agora. Perfeitamente, poderia ter ocorrido. Só acho que o jogo foi um pouquinho melhor do que eu imaginava. Eu achei que quem estava afim de comprar o Brasileirão para passar lá nas Europa desistiu nesse momento. Eu achei que ia ser um jogo muito travado ali. Aquele povo que se animou falou, dá uma seguradinha na verba. Talvez. Eugênio, Palmeiras entendeu melhor o confronto do que o Botafogo? Tudo bem contigo? Tudo bem, William. Um abraço para você. Boa tarde. Boa tarde. Hoje esse horário pouco comum para o Linha de Passe. Um abraço para os companheiros, para os fãs de esportes. Eu acho que a gente viu um jogo de uma equipe que foi com tudo para ganhar o jogo contra outra que foi para especular, que é o que vinha fazendo na competição. Tranca aqui atrás, se der para sair, deu. Se não der, a gente fica trancado aqui atrás. Contra o PSG, conseguiu encaixar uma jogada, fez um gol. Contra o Palmeiras não encaixou essa jogada. E defensivamente, se a comparação for com o PSG,
é que teve prorrogação, né? E na prorrogação, o Botafogo já tinha perdido o Jair, já tinha perdido o Gregory, já nem jogou, né? O Danilo Barbosa, que entrou no lugar do Gregory, e o Alan. E o Marlon Freitas estava morto. Não se aguentava, tanto que no lance do gol, ele leva o corte e ele fica parado olhando. Porque é difícil realmente para todo mundo. Eu acho que o fato de ter ido para a prorrogação acentuou um pouco a superioridade física do Palmeiras no jogo, que foi nítida desde os primeiros momentos. O Palmeiras fez por onde buscar o gol, buscar a vitória, buscar a classificação. E eu acho que isso vai passar por uma circunstância que é planejamento de temporada. O Palmeiras chega para esse Mundial, muita gente falando assim, o Palmeiras não contratou na janela do Mundial. Não, porque ele já tinha um elenco montado desde o início do ano e veio trabalhando esse elenco. O Botafogo trouxe jogadores, estreou um jogador hoje no segundo tempo, o Caio Pantaleão. Na camisa Caio Fernando, na camisa dele, né? Estreou praticamente, né? Que já tinham jogado no primeiro jogo, mas entraram em campo o Correia e o Arthur Cabral, que não estão ainda no entrosamento com a equipe. Então você exigir. E o Paiva tem 20 e poucos jogos, 24 jogos só com o Botafogo. 20, ok, mas dentro das circunstâncias, assim, ele já tem um pouco mais. Já passou por fase de grupos de Libertadores entre e tal. aspas, apenas isso explica a grande superioridade tática do Abel contra ele no jogo? Eu não vejo superioridade tática. Eu acho que na ideia de jogo foi bem... Taticamente eu não vejo. Eu vejo uma imposição física muito grande e propostas diferentes. O Palmeiras que foi pra dentro e o Botafogo que resolveu esperar. Mas pra mim é a escolha do técnico. Sim, escolha do técnico, mas não é o... Não imposição também é muito nó forte. tático do Botafogo. Forte. Não, foi o jogo que o Botafogo propôs também. Tanto que... Do jeito dele. A principal proposta do Botafogo, o Calçado já falou, era por dentro vocês não vão entrar. E não entraram. Não vão entrar. Só acho que... Aí joga a bola na lateral e cruza. Vai cruzar pro Vitor Roque e não vai acontecer nada. Foi o que aconteceu a maior parte do jogo. É que o Botafogo não teoricamente conseguiu controlado. né? Eu acho que assim, o Botafogo não conseguiu o segundo momento. E o Palmeiras conseguiu. O segundo momento era o Botafogo com a bola, consegue fazer alguma coisa? Não conseguia. Não tinha força porque era um time na balança. Se você coloca na gangorra, muito mais para defesa do que para o ataque. O ataque não tinha. Então ele ficava lá atrás. Quando tinha a bola, não conseguia. Acho que muito em função do entrosamento e da imposição física do Palmeiras, que chegou melhor preparado para fazer esse tipo de competição. E não vejo taticamente assim que tenha sido uma superioridade de um técnico contra o outro. Cada um pôs no campo as suas propostas. E o jogo adotado pelo Botafogo nesta fase... E o jogo foi empatado no final. Ele sacrifica o Savarino. Porque o Savarino vira um grande marcador, mas você tirar do Savarino o jogo... Então, assim, se o Palmeiras se controla melhor o Savarino, você obriga o Botafogo o quê? A jogar no pé do Marlon Freitas e esticar a bola. Ele também não vai... O Marlon não vai ser o organizador. Então, você tira os... diminuir o fogo do Savarino na partida, que é o cara com a bola no pé, jogando de uma outra forma, você limita muito o jogo do Botafogo. Sim, eu não vi uma super imposição, o que eu vi foi o Botafogo igual, e o Palmeiras veio na tentativa de resolver seus dramas da última partida. Ele foi agressivo como não foi nos dois últimos jogos. Só para explicar, mais organizado. Eu acho que no duelo de ideias, o Palmeiras prevaleceu muito, inclusive no 0-0. E acho que o Palmeiras só deixa, entre aspas, o Botafogo jogar, porque no começo, por boa parte, não deixou, quando cansou. Por causa do calor. Porque foram 25 minutos mas deixa, entre aspas, que o Botafogo também não cria. Ele tem até intermediário ali, troca passe. Mas no segundo tempo da prorrogação, o Botafogo consegue... Aí é outra história. Aí, mas é isso que 1-0 no placar, aí o Palmeiras recua. Não, mas você não tá falando desse período, então. Não, tô falando do jogo como um todo. Então, mas no jogo eu tô com Bira. Eu acho que o Palmeiras foi bem melhor nos 90 minutos. Eu acho que ele foi bem melhor porque ele conseguiu se impor, mas eu não vejo assim que tenha sido uma estratégia tática. Não, foram duas propostas. O Botafogo ganhou do PSG jogando da mesma forma. Mas era o PSG. Acho que essa é a questão. Aí tem duas coisas pra gente discutir. Porque muita gente imaginava que o Cuiabano fosse começar jogando no Botafogo, justamente porque o Palmeiras não é o PSG. Isso. E porque os 3 primeiros jogos do Palmeiras não indicavam o Palmeiras com a capacidade do PSG. E a escolha acabou sendo outra, acabou sendo a escolha pelo Danilo Barbosa. Ou seja, eu vou tratar o Palmeiras como o PSG, vou tratar o Palmeiras como o Atlético de Madrid. Aliás, é bom que se diga, o PSG conseguiu... O John fez 2 defesas no jogo contra o PSG, quando o Palmeiras defendeu 4 bolas. Né? E o Palmeiras finalizou até mais. Então, assim, eu acho que o Botafogo teve uma postura que talvez tenha surpreendido muita gente de não ser mais ousado, de não mudar a sua ideia de jogo. Eu esperava que fosse jogar o jogo. Então, exato. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí o Palmeiras tomou uma escolha pela condição física. Então eu acho que você pode até não chamar de tática essa superioridade. Mas na hora que o Abel escolhe esses jogadores, e eu falei exatamente isso no pré-jogo, falei, ele tá escolhendo os caras que estão melhores, técnica ou fisicamente. Pra pressionar e recuperar. Porque na hora que ele escolhe o Emi Martinez e não o Aníbal, é porque o Aníbal tá com edema, o Aníbal não vinha bem, não era 100%. Fisicamente ele era uma dúvida. Na hora que ele escolhe o Maurício, o Veiga, acho que não precisamos discutir muito em relação aos últimos tempos. Acho que o próprio Giai, em relação ao Marcos Rocha, fisicamente é um cara que, por motivos óbvios, entrega mais. Em cima disso, hoje, e o Alan também. Eu acho que hoje, assim, hoje era o primeiro jogo para o continua do Mundial.
E o que o Abel fez, muito criticado em jogos anteriores, foi rodar o máximo elenco, porque é um jogo a cada 3 dias. Então, ele botou o Veiga no último jogo, não botou o Maurício, tinha que ter colocado. Ele foi gastando o elenco, ele foi rodando todo mundo. Para chegar Você imagina hoje. que o Veiga tenha sido pensando já nas Eu oitavas? acho que ele rodou muito o elenco. Até o Luigi entrou hoje, que é um jogador que não estava sendo utilizado. Acho que é uma estratégia de usar todo mundo para não desgastar todo mundo ao máximo. E hoje era o jogo. É o jogo. Vou precisar de imposição física. Vou botar quem está melhor fisicamente. Isso acho que é importante. É isso aí, amantes do futebol. O Palmeiras surpreendeu, conseguiu jogar melhor do que o Botafogo. O jogo foi muito brigado, óbvio, né? Disputado ali fisicamente, muito estudado também pelas equipes, pelos técnicos ali. Não se arriscaram tanto, não teve nenhuma equipe que se arriscou tanto. Mas o Palmeiras conseguiu sair agraciado com a vitória na prorrogação, com o gol de Paulinho colocado sem chances para o goleiro John, que foi um dos destaques da partida. O que você achou dessa vitória do Palmeiras? Foi justo, não foi? Comente sua opinião aqui nos comentários, que ela é muito importante. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para você não perder as informações dos principais times brasileiros, como essa informação aqui. Tamo junto.